Quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui. Eu sou a Carol e esse é o podcast Té na Estante. Bom, como vocês já viram do título do episódio de hoje, eu não trouxe nenhuma resenha de livros, eu quis trazer um outro tema, porque, como eu falei lá na introdução do primeiro episódio, eu não vou trazer apenas resenhas de livros para cá, vou trazer também assuntos sobre o mundo literário. E hoje eu quis especificamente te falar sobre as redes sociais e o mundo literário. As redes sociais se tornaram muito importantes nessa questão dos livros, né? Desde a pandemia, o número de criadores de conteúdo sobre livros cresceu muito. Muitas pessoas passaram a ler mais livros, principalmente desde a da época do isolamento social. E, claro, o número de leitores ainda tem que aumentar muito. Ainda não somos um país que tem um número de leitores grande o suficiente, mas sei que uma hora a gente vai alcançar um bom número. Mas para isso acontecer também, os preços também precisam colaborar, né? Os livros precisam ser um pouco mais acessíveis, e isso eu já falei já sobre outros episódios, com editoras cobrando livros um preço bem caro. Mas se eu for falar e ficar reclamando aqui só sobre o preço dos livros, o episódio vai ser só isso. Então eu quero trazer outros tópicos aqui e eu quero começar falando sobre Instagram e TikTok, que a gente vê muito os Instagrams literários, os criadores de conteúdo no TikTok, que também trazem conteúdos ali de resenha, indicações de livros, que é o mesmo que eu faço aqui, só que sem mostrar a minha cara. Mas através do Instagram também a gente conhece autores novos, autores ali independentes que estão começando. Já li livros que justamente através das redes sociais, porque descobri autores novos e isso é muito legal porque dá um reconhecimento maior para eles. E também através das redes sociais, muitos autores, principalmente os que ganharam fama, mas por agora, também usam ela para se reaproximar mais dos seus leitores, que é uma coisa que não acontecia muito bem antes, principalmente quando eu entrei nesse mundo da leitura, especificamente quando eu comecei a acompanhar Crepúsculo, que foi um dos primeiros livros grandes que eu li, porque antes eu lia gibi ou historinhas mais curtas, né? E eu acompanho Crepúsculo desde 2009, que foi quando eu peguei os livros da saga para ler, enfim. E não tinha tanto essa proximidade com a Stephenie Meyer, como eu tenho com outros autores que eu sigo, outros autores gringos, e que estão sempre ali gravando vídeos pro Instagram, gravando story, postando vídeo no TikTok. E um exemplo de autores que eu sigo hoje em dia, que eu me tornei uma grande fã, é a Rebecca Yarros, que eu já trouxe os 3 primeiros livros da série Imperiano para comentar aqui, né? Os livros da trilogia Assistente do Vilão, que eu esqueci completamente agora o nome da autora, mas acontece. Mas eu ainda vou falar sobre essa trilogia aqui, que ainda não está completa. O terceiro e último livro sai em agosto. Mas a autora do livro é muito divertida. Ela está sempre postando os, sobre os livros, sobre a criação ali do universo dela através do TikTok, do Instagram. E eu acho tudo isso muito divertido, bem legal mesmo, porque você se sente mais próximo do autor e já vê ali quais os próximos passos deles. Como, por exemplo, a Rebecca Yarros, ela até posta a playlist, a música que ela está escrevendo ali para o capítulo do livro. É bem legal isso. Mas agora mudando para um outro tópico que eu venho trazer é justamente dos influencers ou das pessoas que estão começando a criar conteúdo também, assim como eu, que estão ali indicando
os livros, que e também acaba se formando através desses livros os fandoms, e por aí vai, uma coisa ligando a outra. Mas o que eu quero trazer exatamente é que muitas vezes a pessoa faz uma resenha de um livro e aqui eu quero deixar bem claro, tudo bem você não gostar de um livro, é a sua opinião. Se esse livro valeu uma estrela para você, tudo bem. Se valeu 0 estrelas, tudo bem também, é a sua opinião. E, e o bom da literatura é isso, é que ela te faz questionar, você tem debates ali sobre livros que você gostou, livros que você não gostou. Enfim, tá tudo bem com relação a isso. Só que o que eu acho muitas vezes chato é que às vezes as pessoas deixam de ler algum livro que seja o tipo de leitura que ela gostaria de ler mesmo, mas acaba não lendo por conta da opinião de terceiros. E isso aqui eu não falo sobre livros problemáticos ou livros que são realmente considerados muito, muito, muito ruins. Mas falo assim, especificamente sobre sagas, tipo, realmente, Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, O Imperiano, e por aí vai, como tantas outras sagas que tem por aí, ou livros de romance, ou livros clássicos mesmo que as pessoas consideram chatos. E tudo bem se a sua opinião realmente é de que livros contemporâneos são chatos, livros clássicos são chatos, ou se você ama clássicos e não gosta de contemporâneos, mas não tem que ficar nessa guerra de que clássico é superior a tal leitura só porque a pessoa está lendo uma romantasia. Não tem nada de errado nisso, porque cada pessoa precisa de descobrir o seu tipo de leitura. É muito chato você se prender a um livro só porque você acha que está na obrigação de terminar ele, porque você fica com pena de largar o livro no meio. Não tem problema nenhum. Se aquela leitura não está te acrescentando em nada, não tem problema nenhum você abandonar um livro. Eu já fiz isso, eu sei que tantas outras pessoas por aí já fizeram, então não tem por que você ficar se prendendo a um tipo de leitura que não está te rendendo e você só está perdendo tempo ali, enquanto poderia estar lendo um livro que você realmente ia gostar. E aí, o que eu entro também nisso, como eu falei das notas no início desse tópico, é que como tem gente que às vezes deixa de ler um livro por conta de uma opinião de uma pessoa, e às vezes o livro nem é tão ruim assim, mas é meio chato porque muitas vezes eu vejo as pessoas comentando assim: ah, esse livro é bom, e a pessoa fala assim: horrível, não perca seu tempo, isso, aquilo, outro. E às vezes o livro nem é tão ruim assim. Então, quando eu recomendo um livro para uma pessoa, eu ou não recomendo, eu sempre falo assim, nem falo diretamente que eu não recomendo, mas eu falo assim: eu não gostei, não foi um livro que realmente me interessou o suficiente e eu dei poucas estrelas para ele, mas pode ser um tipo de leitura que você goste. Mas quando o livro realmente é ruim, problemático, tem um tipo de plot que eu sei que aquela pessoa também não vai gostar, eu realmente falo, ó, esse plot é sobre tal coisa, a história tem tal coisa e eu acho que você não vai gostar. Então, tudo bem. Aí sim que eu vejo, que eu analiso. Normalmente, as pessoas com quem eu tenho contato com leitura têm um gosto bem parecido com o meu. Então, assim, fica mais fácil de recomendar. Mas nas redes sociais, tem pessoas que leem de tudo um pouco. Então, tem as leitoras de dark romance, tem as leitoras de romantasia, como eu, as leitoras de comédia romântica, e ficção científica, e por aí vai. Então, se aquele livro não foi o tipo de leitura que você gostou, pode ser o tipo de leitura que outra pessoa goste. E não tem nada de errado nisso. Você pode ter dado uma estrela para esse livro, mas a outra pessoa pode favoritar aquele livro e dar 5 estrelas. Não tem nada de errado com relação a isso. Então,
Acho que quando a gente dá uma opinião sobre um livro, é importante não colocar aquela sua opinião como a, sobre todas, sabe? Como se a sua opinião fosse a única que importa. Porque quando você abre sites como o Scoob ou Goodreads, tem lá as pessoas dando notas e fazendo as suas resenhas sobre os livros, e você vê o quanto diverge de uma opinião para outra. E isso é o legal, porque enquanto tem uma pessoa ali, deu 3 estrelas para um livro, tem outra pessoa que deu 1 estrela, tem outra pessoa que deu 5 estrelas, e tudo bem. Mas é muito chato uma pessoa ficar implicando com você, você deu 5 estrelas para esse livro horroroso, mas se para você foi ruim, para aquela pessoa foi ótimo. E cada um tem que ter a sua opinião, não adianta você basear a sua opinião só por terceiros. E, e mais uma vez, eu afirmo que não é sobre somente livros problemáticos, livros realmente considerados ruins, livros que você realmente vê que não recomendaria, mas sobre livros que às vezes têm uma temática boba e que para uma pessoa é divertido, para outra pessoa já não é tanto. E, e não tem problema nenhum com relação a isso. Cada um tem seu gosto. É a mesma coisa com filmes, é a mesma coisa com música. E já que eu já estou nesse ponto sobre influências e opiniões, uma coisa que eu já vi influências fazendo é sobre a tal da leitura dinâmica. Já vi pessoas falando que fazem leitura dinâmica, já vi gringas falando que fazem leitura dinâmica, e eu fiquei assim, gente, por que vocês leem então? É só para chegar lá no final do ano e dizer que você leu 50, 60, 70, 100 livros num ano? Ou para dizer que você leu 4 livros em 3 horas? Porque na minha cabeça não faz sentido você gastar dinheiro com um livro, você pegar aquele livro e achar que vai pegar palavras avulsas ali e que vai conseguir conectar na sua cabeça que aquilo ali vai fazer sentido. Isso para mim não é leitura e nem parece que a pessoa gosta de ler. É só justamente para querer se exibir e dizer que leu tantos livros em tanto tempo. Não faz sentido algum. Acho que a leitura dinâmica funciona? Sim, funciona, porque já até vi sobre isso, até mesmo no curso da minha faculdade. Mas ela, na minha opinião, ela funciona apenas para artigos, por exemplo. Que você, normalmente, quando você abre um artigo ali acadêmico, tem sempre um resumo. E você pode pegar aquelas palavras-chave e pesquisar dentro do próprio artigo e ver realmente o sentido que ali tem. Mas acho que isso para um livro, principalmente o autor que colocou todos aqueles detalhes ali, não é à toa. E aí nisso eu já puxo justamente para o tópico das metas de leitura. Metas de leitura é uma coisa que, assim, ninguém é obrigado a fazer, e se você faz, não é uma coisa que você deveria ficar se pressionando a fazer. Por exemplo, eu tenho que ler 3 livros esse mês, eu tenho que, no final do ano, ter lido pelo menos uns 50 livros. Não precisa você fazer isso, porque ler é para ser uma coisa divertida, para ser prazerosa. Não é uma coisa para você ficar colocando ali como se fosse uma obrigação, um dever que você tem a cumprir, porque cada um tem o seu ritmo de leitura. Tem dias que eu leio 5 páginas e tem dias que eu leio 30. É, tem mês que eu só consigo ler um livro por mês e tá tudo certo com relação a isso, porque cada um tem o seu ritmo de leitura. E sei que tem gente que fica se cobrando porque viu que tal pessoa numa rede social falou que leu 6, 7 livros no mês, enquanto o fulano leu só 2. E a pessoa desanima com a leitura porque não está conseguindo um ritmo maior de leitura ou um número suficiente de páginas num dia. Não precisa você fazer isso, não precisa você se cobrar sobre isso, porque é para ser algo prazeroso, não é para ser
algo que vai te causar um desconforto ali, porque se a leitura está sendo desconfortável para você e você está se cobrando pelo número de páginas que você tem que ler no dia ou o número de livros que você tem que ler no ano, isso não está sendo nem um pouco divertido. Vou até dar um outro exemplo aqui também, porque alguns anos atrás, eu chegava a ler no máximo que uns 8 livros por ano, 10 livros por ano. E já no ano passado eu consegui um ritmo de leitura maior, eu consegui ler 20 livros no ano. E tinha mês que eu lia no máximo 2 livros no mês, ou lia um livro no mês. Porque são raros os momentos em que realmente eu conseguia ler mais de um livro ao mesmo tempo. Hoje em dia eu até consigo com mais facilidade ler um livro por mês, mas são coisas assim que eu fui acostumando, que eu fui pegando o ritmo. Porque alguns anos atrás eu nem me imaginava lendo mais do que um livro ao mesmo tempo. Hoje em dia eu já consigo, só que eu divido bem os momentos em que eu vou ler esses livros para não sair misturando uma leitura com a outra. E se eu não conseguir ler os dois livros no mesmo dia, por exemplo, separar um momento para ler 10 páginas de tal livro. E aí, quando for antes de dormir, ler umas 10 páginas do outro. Tem dia que eu nem consigo fazer isso, porque tem a rotina do dia a dia, enfim. Então, você não tem que ficar se cobrando por não conseguir ter uma meta de livros fixa. Esse ano eu coloquei uma meta assim de livros para mim, que como ano passado eu consegui ler 20, esse ano eu quero ver se eu consigo ler pelo menos 30. E se eu não conseguir bater essa meta, ok. Mas se eu conseguir ler até mesmo uns 15 livros esse ano, eu já vou ficar feliz, porque é para ser algo realmente que você vá fazer ali como seu passatempo, mas que seja legal de fazer, não que seja mais uma tarefa cansativa. Já não basta a rotina corrida que muitos de nós temos todos os dias com trabalho, faculdade, cursinhos, enfim. Então, você tirar um tempo ali de leitura é realmente para você ser um descanso para sua mente, para você relaxar. Claro que nem sempre a gente relaxa, dependendo do livro que a gente está lendo, porque às vezes tem muitas emoções, mas isso faz parte também do momento da diversão. Então, gente, com esse episódio que eu quero dizer que você não precisa se cobrar sobre leituras, você não precisa dar 5 estrelas para aquele livro só porque outra pessoa deu, você não precisa dar 1 estrela para o livro só porque outra pessoa deu, você não precisa ler tal livro só porque é famosinho, você não precisa ler um clássico só porque uma pessoa diz que você tem que ler clássicos. Não, não tem nada disso. Tudo bem se você não concordar também com a opinião que eu dei aqui, se você acha que as pessoas têm que sim ler clássicos, mas enfim, é a opinião de cada um, não tem problema algum divergir em opiniões. O importante é que não vire uma briga, como eu já vi já em muitos fandoms. É outro tópico também que eu queria comentar. São os fandoms que muitas vezes o que me afastou de fandoms, principalmente os livros, são as brigas por personagens, por causa da continuação de tal livro ou tal coisa, que uma pessoa gostou e outra não gostou, e isso vira uma bola de neve quando vê tá todo mundo desunido dentro das redes sociais. Então, uma coisa que eu até brinco, que eu falo que quando eu sou fã de alguma coisa, eu sou uma fã autônoma, porque eu tento não me misturar muito com fandom, porque eu já me uni a fandoms e tal, já me decepcionei, já me estressei, mas assim, um estresse que não vale a pena. Se você fechar aquela rede social ali, o problema desaparece, porque é uma problematização que só está existindo ali. Então não tem que ter essa briga de que, porque você tem que ler clássicos sim, que clássicos são obrigatórios. Você não tem que ler clássicos, porque clássicos são uma perca de tempo. Não, se você quer ler um clássico, você vai ler um clássico e não precisa você brigar com alguém que só lê contemporâneo ou uma pessoa que gosta de ler comédias românticas e não gosta de ler fantasias. Não precisa você arrumar briga por isso. Se uma pessoa gosta de ler tal livro, ela vai ler ponto. Se ela quiser largar aquele livro, principalmente clássicos que as pessoas sempre falam que é uma leitura mais arrastada, é cansativo.
Então, assim, se a pessoa não tem aquele ritmo de pegar um livro clássico para ler, ela vai ler aquilo no tempo dela, quando ela realmente tiver com vontade. E a mesma coisa é uma pessoa que não costuma ler contemporâneos, e se ela quiser ler, ela vai lá e vai pegar aquele livro para ler e ler no seu próprio ritmo. Então, nisso, não tenho cobranças, não tenho essas brigas um com o outro, só porque fulano gosta de ler tal coisa e eu não gosto. Cada um com as suas opiniões. E leitura não é para ser essa briga, nem de se achar superior a outra pessoa só porque uma pessoa gosta de ler isso e aquilo outro. Tem gente que gosta de ler autoajuda. Eu, por exemplo, não gosto, mas eu não vou brigar com uma pessoa que lê autoajuda. Mas é isso, gente. É só o que eu queria trazer do episódio de hoje. Na semana que vem eu venho com uma resenha de livros pra cá. Tô terminando de ler um livro. Mas eu só queria trazer esse assunto pra cá porque queria muito comentar sobre. Então, gente, eu encontro vocês no próximo episódio. Tchau!